Fala pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Jeremias. É a minha estreia aqui, a última aula que eu tive a oportunidade de ministrar foi sobre o livro de Apocalipse. As últimas 4 lições foram dadas pelo pastor Marcelo, pastor Elias e a Denise. Então é o nosso primeiro contato aqui. Não sei se você é novo aqui na nossa igreja, no nosso canal, no nosso acompanhamento virtual, porque por conta da pandemia a gente vai voltar a ter EBDs não presenciais. Então é por isso que essa aula aqui não está ao vivo, tá? Essa aula é gravada, mas a gente espera que mesmo à distância a gente consiga continuar estudando a palavra de Deus, como foi no último ano. A gente ficou vários meses sem ter o nosso encontro presencial e é o que esse momento agora pede. Então é o nosso primeiro contato. Meu nome é Eduardo, eu sou um dos professores aqui junto com o pastor Marcelo, agora ajudando a gente, o pastor Elias e a Denise, que já eram nossos professores também da EBD, e a gente está estudando o livro de Jeremias. Vamos orar para começar a conversar um pouco. Deus, a gente primeiro pede ao Senhor que tenha misericórdia de nós e dos nossos irmãos nesse momento tão difícil que a gente está vivendo aqui no Brasil, esse momento que a pandemia voltou a aumentar os casos e a assustar e a levar vidas. A gente ora por aqueles que perderam parentes, pai, mãe, filho, filha, tio, tia. A gente ora por eles, a gente ora que o Senhor esteja consolando e que principalmente que a gente sempre se lembre que independente da situação, o Senhor está no controle, o Senhor não perdeu o controle da história. A gente vai ter a oportunidade de ver hoje aqui algumas situações que parecia que o Senhor não estava com as rédeas da história nas mãos, mas o Senhor sempre esteve e o Senhor sempre estará. Essa é a nossa esperança, e eu peço especialmente por mim que eu consiga passar aos meus irmãos aquilo que o Senhor colocou primeiro no coração do pastor Marcelo ao escrever a revista e também ao meu coração durante os estudos. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu falei, é o nosso primeiro contato entre eu e vocês e o livro de Jeremias. A gente, se for recapitular como foi o nosso ano passado, até a gente chegar aqui ao livro de Jeremias, a gente vai lembrar que ano passado a gente dedicou vários meses a estudos específicos para nos ajudar a enfrentar essa pandemia. A gente fez vários tipos de estudos aplicando momentos adversos que a Bíblia traz para a gente e como que Deus espera que a gente atue nesses momentos difíceis. Logo após, a gente começou a estudar a revista de Apocalipse, e também com várias situações semelhantes às que a gente está vivendo, né? Dentro das profecias, dentro das dificuldades que o mundo está apresentando e que vai apresentar, e o que isso tem a ver com a revelação de Jesus, que é o Apocalipse. E agora a gente já iniciou, alguns domingos atrás, o estudo do livro de Jeremias. E aí a gente vai perceber aqui, estudando o livro de Jeremias, que há muitas semelhanças entre aquele povo de Deus, o povo de Israel, as dificuldades, os vacilos, os pecados, e a gente hoje aqui. A gente vai ver que tem muitas semelhanças. E o que isso já começa nos mostrando? Que nós somos tão humanos quanto esses nossos irmãos aqui dessa época. Nós estamos suscetíveis às mesmas falhas e aos mesmos êxitos também. Assim como o profeta Jeremias foi um profeta de Deus, usado por Deus, a gente pode ser um profeta de Deus ou uma profetisa de Deus hoje, sendo instrumentos de Deus para que anunciemos a palavra dele aqui nesse tempo também. A gente vai ver que há muitas semelhanças. Só para a gente relembrar onde nós paramos, e eu prometo que eu não vou fazer um resumo de todas as aulas, até porque foram muito bem dadas pelos nossos pastores e pela Denise.
mas eu acho sempre importante a gente relembrar o que aconteceu até chegar na aula de hoje, que é a lição número 5. O pastor Marcelo começou ministrando 2 aulas introdutórias, fazendo uma detalhada exegese sobre o período, sobre o que aconteceu, sobre quem é o profeta. Logo após veio o pastor Elias, trazendo na lição número 3 um conhecimento do profeta Jeremias, quem era esse Jeremias. E por fim, na lição número 4, a Denise trouxe o início dessa nossa aula de hoje. Ela trouxe a primeira parte, que é quando Deus chama Jeremias, ainda jovem, durante o reinado do rei Josias, a ministrar a sua palavra e anunciar juízos de Deus sobre o povo de Israel. Então, se a gente puder fazer um grande resumo, Jeremias foi levantado durante o reino do rei Josias, que foi um rei, como disse o pastor Marcelo, um rei que tentou implementar algumas reformas, porque os reis que antecederam a ele foram reis que afastaram Israel, afastaram o povo de Deus do Deus verdadeiro. Eles misturaram as culturas com outros povos, trouxe deuses falsos, trouxe cultos a esses deuses, e durante muito tempo, o pastor Marcelo até frisou que o reinado de Josias durou 2 décadas, que foram 20 anos, e não foram suficientes para que a reforma da volta ao culto ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, a Yahvé, fosse colocado em prática novamente, porque foram muitos reinados que enraizaram o culto pagão, ao culto a Baal, enfim, desvirtuaram o caminho do povo de Deus. Então havia um trabalho mais longo a ser feito, e não só de 20 anos. E o trabalho de Jeremias, o ministério de Jeremias durou 40 anos. E um detalhe que o pastor Marcelo também levantou para a gente, que é importante, que Deus usou Jeremias não só como o profeta que anuncia as coisas que viriam, os juízos de Deus sobre Israel, mas Jeremias, além de anunciar, ele viveu aquilo que foi revelado a ele, aquilo que ele profetizou. Então Josias enfrentou uma carga muito pesada, um trabalho muito árduo. A versão que eu gosto de ler da Bíblia é a versão Almeida 21, Ela vem da tradição do João Ferreira de Almeida, mas é uma Bíblia que já foi lançada há alguns anos já, e ela tem uma versão, uma linguagem mais atualizada, mas seguindo a tradição. E sempre antes de iniciar o livro, ela tem um quadrinho que tem uma análise do livro, fazendo a exegese, qual o ano que foi escrito, quem é o autor, qual era o contexto. E nessa análise que fizeram, eu não sei quem fez essa análise de Jeremias, perdão, chamaram Jeremias de guerreiro de Deus, porque realmente ele, embora não tenha... a arma de Jeremias não era a espada, a arma de Jeremias era a revelação de Deus, e ele enfrentou batalhas muito árduas por viver aquilo que ele estava profetizando. Então, logo depois de ser chamado, o contexto era um contexto de tensão, de guerra, porque Jeremias foi levantado jovem, ele até chega a tentar, como Moisés também tentou, argumentar com Deus, falar: olha Deus, mas eu sou muito jovem. E a gente vai vendo na Bíblia vários pais da nossa fé que foram chamados muito jovens. A gente vê Timóteo no Novo Testamento, a gente vê Davi no Velho Testamento. E se for pensar também, Jesus começou o seu ministério com 30 anos é jovem. Eu sei que eu tenho já um pouco mais de 30, pareço já não ser tão jovem, mas ainda jovem. Mas a gente vê Jeremias tentando argumentar, e Deus fala: não, é você mesmo, e você vai fazer aquilo que eu vou te mandar. E havia uma tensão no ar entre alguns reinos poderosos na época. A Síria e o Egito, que eram reinos já conhecidos do povo de Deus. O povo de Deus havia sido escravizado pelo Egito, já havia sofrido batalhas contra a Síria, e estava surgindo ali um novo
reino, um novo império na realidade, que é o babilônico, que posteriormente iria dominar o Egito, a Síria, Israel, e ia trazer muita morte, muita guerra ao povo de Deus também, e se tornaria um dos grandes impérios da história da humanidade. O Império Babilônico se colocaria como o povo que domina o mundo, né, militarmente, financeiramente, e era um povo muito agressivo, né, um povo pagão e um povo agressivo, e se juntaria na história tanto aos egípcios, como tiveram as suas dinastias, né, com seus faraós, como também o Império Romano, alguns séculos à frente, viria dominar o povo de Deus e fazer aquela perseguição que nós já estudamos aqui. Então Jeremias surge nesse contexto, né? O povo de Deus perdido, Israel querendo seguir e se juntar ao Egito, à Síria, nessa batalha contra a Babilônia. E não só isso, Jeremias também enfrenta uma concorrência desleal, ele enfrenta falsos profetas que vinham dando profetadas que não eram judeus. Então a missão de Jeremias foi muito difícil. A Denise iniciou mostrando como que esse chamado foi feito, como que Jeremias começou essa caminhada, e o nosso desafio hoje aqui é dar continuidade a esse início de ministério de Jeremias. E hoje nós vamos estudar a lição 5, a lição que vai pegar ali o capítulo 2 até o capítulo 6 do livro dele. E eu convido vocês, junto comigo, a lermos primeiro no capítulo 2 do livro de Jeremias. A gente vai ler até o versículo 4 e depois eu vou pular para o capítulo 3 a partir do 25. Aí a gente vai ler o iniciozinho do capítulo 4 também. Vamos abrir Jeremias, capítulo 2. A partir do verso 1 até o 4. A palavra do Senhor veio a mim. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua fidelidade na juventude, do teu amor como noiva, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Então Israel era santo para o Senhor, primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam eram tidos como culpados, e a catástrofe vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Aí vamos pular lá para o capítulo 3, versículo 25. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, pois temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e os nossos pais, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e desobedecemos a voz do Senhor nosso Deus. Capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se tirares os teus ídolos abomináveis diante de mim, e não andares mais vagueando, e se em verdade, em justiça e em retidão jurares, tão certo como vive o Senhor, então nele as nações serão abençoadas e nele exultarão. Eu lembro que eu brinquei que a última lição que eu dei de Apocalipse era uma lição bem pesada, né? Que era o juízo de Jesus sobre a besta, a segunda besta, e os que seguiam a besta, né? Aqueles que não estavam no livro do Cordeiro. E eu brinquei que naquela ocasião seria a última aula pesada assim, que eu daria, e que os professores que dariam as próximas lições até o fim da revista dariam lições mais tranquilas, porque seria sobre a volta de Jesus, seu reinado e a nossa salvação. E aqui eu volto de novo com uma aula que é pesada, né? A gente, cada vez mais que aprofunda o nosso estudo, a gente vê que aquela ideia do Jesus fofo, aceita tudo e todos de qualquer forma e não cobra nada daquela pessoa de mudança de mente, de arrependimento. Esse não é o Jesus da Bíblia, que já se apresenta desde o Velho Testamento. Então, o primeiro ponto, e eu vou ler certinho aqui para seguir a lição que o pastor Marcelo escreveu, e muito bem escrita. A primeira chamada que o profeta Jeremias recebeu foi do arrependimento. Eu não sei se vocês perceberam, a gente começou lendo o profeta
no versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua fidelidade na juventude, do teu amor como noiva e de como me seguiste no deserto. Então aqui é uma clara referência a quando o povo de Deus ainda não era bem um povo, ele era um povo escravizado, era um povo que ainda não tinha se formado como Israel, o Estado de Israel, né? O povo não tinha se formado, ainda não tinham vindo os períodos dos juízes, dos reis, era um povo que ainda estava em formação. E é interessante aqui que Deus se lembra exatamente de quando a gente vira a nossa chave, quando a gente é liberto, quando a gente está como a gente vê no Novo Testamento, no nosso primeiro amor, né? Quando a gente é liberto por Cristo, por Deus, e a gente vê a nova vida e se entrega a Ele de uma forma talvez que a gente não consiga repetir na nossa vida. É um momento singular. O profeta aqui basicamente está falando para o povo de Deus o seguinte: Deus está falando para vocês que se lembra de quando vocês não tinham nada, vocês eram escravos e vocês foram libertos para caminhar pelo deserto até chegar na terra que Ele tinha prometido. E nesse deserto vocês não teriam como ter nenhum tipo de subsistência a não ser pela fé, porque no deserto não dá para plantar nada, não dá para criar nada, não dá para ter animais para consumo, não dá, porque é um deserto. Então no deserto eles aprenderam a viver dia após dia, dependendo do maná, dependendo da nuvem de glória que vinha ali trazer a sombra para eles poderem ter um refresco naquele deserto, a chama de fogo de noite para terem a direção de onde caminhar, e também do aquecimento, que a gente sabe que deserto à noite tem o efeito contrário, né? Faz frio de noite no deserto. Então, naquele momento de libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito e durante a peregrinação no deserto, eles aprenderam a viver pela fé. E Deus se lembra desse exato momento e cobra deles aqui que eles voltem a esse período de dependência de Deus. E o que a gente vê na história bíblica, e por vezes, eu mesmo quando eu era mais novo um pouco, eu me perguntava assim, caramba, até pensando do povo no deserto, tá? Nem aqui ainda no tempo de Jeremias. Eles viam a nuvem de glória, eles viam o maná caindo do céu, eles viram água saindo da pedra. Como que esses caras conseguiam se desviar e eles caminharam durante 40 anos pela desobediência, né? E a gente sabe que praticamente ninguém que caminhou no deserto entrou em Canaã, na terra prometida, por conta da desobediência. Mas é importante a gente lembrar que para a gente também essa é uma realidade. A gente já viu o maior milagre, né? A gente fica impressionado quando um cadeirante se levanta, quando se um mudo vier a falar, se um morto volta a viver, se alguém que está com câncer terminal é curado. A gente fica muito maravilhado e a gente tem que ficar maravilhado, porque milagre não é normal, milagre são coisas sobrenaturais. Só que o maior milagre já aconteceu para nós que somos salvos em Cristo. O mais inimaginável aconteceu. Deus salvou, por meio do seu Filho, um cara que nasceu em pecado, que rompeu a ligação que tinha com Ele, que envergonhou a Deus e a Jesus. Esse cara que sou eu e você, a gente que éramos separados de Deus, fomos salvos e libertos, estamos livres da segunda morte. Não há milagre maior que esse. E mesmo assim, mesmo tendo vivido esse maior milagre, por vezes a gente acaba se desviando, e não foi diferente. E eu vou tentar fazer um paralelo, porque o povo de Deus começou a se desviar dos caminhos. Como eu falei, os reinados anteriores a Josias eram reinados que focaram a idolatria, né? Eles mudaram, eles saíram do Deus invisível, aquele Deus que às vezes apareceu lá no deserto, fez alguma coisa ou outra pela Arca da Aliança, aquele Deus que trouxe algumas coisas visíveis. Esse Deus era um Deus invisível, eles nunca viram a Deus de fato.
né? Eles ouviam, Moisés conversou com a sarça, mas eles não viam. E sempre é muito mais fácil a gente confiar naquilo que a gente vê. Esse é o padrão humano. E os reinados que tentaram fincar a sua fé em ídolos que não eram ídolos, em ídolos mortos, ídolos falsos deuses, enraizaram isso no povo e o povo debandou a adorar Baal. E a gente lembra que, a gente já estudou, Baal não é um deus. Por exemplo, como nós lemos aqui e já aprendemos, eu sempre gosto de repetir isso para ficar bem na nossa mente. Quando nós vemos na Bíblia escrito Senhor com letra maiúscula ou alguma letra diferente, itálico, uma fonte diferente, nós estamos vendo aqui Yahvé, Jeová, Javé, né, aquele tetragrama sagrado que é o nome de Deus, que é eu sou, que quem nos apresenta esse nome de Deus, que é o nome do nosso Deus, é Moisés lá quando está libertando o povo e aquela sucessão de pragas com o faraó. E a gente vê que nosso Deus tem um nome único. E Baal, por mais que pareça que seja um Deus único, na verdade Baal eram vários deuses. Eram os Baalins, né, que a gente vê na Bíblia. Baal, ele pode ser o Deus que da fertilidade da terra, pode ser o Deus que faz a chuva vir, faz o sol vir, é o Deus da noite, Deus do mar. Tinham vários, milhares. Tinham deuses que eram mais fortes, os Baalins, que eram mais fortes no monte, outros que eram no chão. Então, o povo de Deus se desvirtuou do monoteísmo, né, que é a adoração de um Deus, a adoração de vários deuses. Aqui, durante o relato de Jeremias, aqui, as profecias que ele traz, ele mesmo diz, Deus diz através dele que o povo de Deus, a sua noiva, havia traído Deus com vários amantes, então eram vários deuses. Baal não era um Deus só. E por que eles fizeram isso? Porque eles viam, né, assim, como está escrito na revista, o povo de Deus não era um povo com experiência agrícola, eles não sabiam o período certo de plantar, de colher. Isso foi desenvolvendo depois, mais tarde, mas nesse momento eles não tinham essa experiência. Eles viam, por exemplo, os assírios plantando, colhendo, os egípcios fazendo e até hoje a gente vê, né, alguns estudos aí, os egípcios tão avançados para o seu tempo, né, de agricultura, de tecnologias da época, e eles viam isso e viam a parte física disso e falam, pô, se esse Deus deles aí, esse Baal, faz isso, eu quero esse Deus. Foi esse pensamento, né, basicamente desses reinados do povo de Deus que se desvirtuaram. O olho cresceu, esqueceram da dependência de Deus, esqueceram que quem trazia a fertilidade, quem trazia as vitórias nas batalhas, quem trazia a vitória verdadeira era Deus e não o esforço humano, a inteligência humana. E eles se prenderam nisso. E eu não consigo mais hoje, como eu já fiz há um tempo atrás, culpar o povo de Deus, ou falar assim, cara, como é que foi possível eles fazerem isso? Porque hoje a gente vê isso, certo? O que a gente vê? Não vou falar só de idolatria católica, tá? E aqui a questão do ídolo, que até o pastor Marcelo trouxe, é que o ídolo é algo manipulável, né? Eu vou citar, mas não vou me prender só à Igreja Católica, né? Quantas vezes a gente não viu, tem o santo casamenteiro, eu não lembro quem é um dos santos aí, acho que é Santo Antônio, não sei, que quando uma moça que quer muito se casar, tá avançando a idade e não está conseguindo arrumar um marido, o que ela faz? Ela pega o santo e bota de cabeça para baixo dentro de um copo d'água. Tá manipulando ali o santo, falando, olha, se não vier o marido, você vai se afogar. E esse é o grande problema da idolatria. Você abandona um Deus que é verdadeiro e justo e que é quem rege a história, quem é que domina a forma que a história se desenrola, por algo que você manipula. E não só falando nossos irmãos católicos, vamos trazer para a gente também. Quando a gente vê nossos irmãos
frequentando ou acreditando em vendilhões da fé, em milagres tão naturais que acontecem todos os dias em algumas falsas igrejas, de falsos profetas, de falsos pastores, e isso vai acontecendo de uma forma que a pessoa olha assim, pô, lá na minha igreja o pastor só fica pregando, e eu nunca vi um deficiente de braço ficar com um braço bom. E assim, a gente perde, alguns de nós perdem a noção de que o maior milagre é a palavra de Deus. Deus faz esses milagres, Deus faz o coxo parar de mancar, Deus faz o cego ver, eu acredito nisso. Mas eu não acredito que o milagre é tão natural que você tem um dia específico para o milagre, isso não dá. Terça-feira é o dia da libertação dos cegos. Cara, isso não existe. Deus faz quando Ele quer, não é quando a gente quer, não é a gente que define. E isso é um tipo de idolatria que às vezes a gente não percebe. E a grande dificuldade que tanto Jeremias teve, quanto nós temos hoje, na época de Jeremias, a palavra de Deus que chegou a ele era uma palavra pesada, de juízo. Deus estava revelando a ele que viria um reino do norte, poderoso. Isso a gente já começa a entrar um pouquinho no segundo ponto também. Eu vou misturar os dois pontos, tá? Tanto do chamado arrependimento quanto o reino que vem do norte. E esse reino do norte, a gente hoje já sabe que era Babilônia. Quando Deus revelou isso ao profeta Jeremias, nem ele sabia, nem o povo que estava ouvindo sabia. Eles não entendiam muito bem, porque Babilônia ainda estava começando a se estruturar, ainda estava em embate ali com a Síria e com o Egito. Inclusive o povo de Deus chega a pensar em se juntar com o Egito e com a Síria, porque entendia que eles eram mais fortes, que no final de tudo talvez virasse uma grande parceria, e a gente sabe que não tem como, misturar o povo de Deus com outros povos. E o que acontece? A palavra de Jeremias é muito dura, porque ele fala assim, pessoal, trazendo para os dias de hoje, aceita que dói menos, vai vir o juízo de Deus, a gente errou, nosso povo está adorando a Baal, não há o que fazer além de aceitar o juízo de Deus, se arrepender e voltar àquele primeiro amor que nós tivemos quando nós fomos libertos da escravidão do Egito. Nós precisamos aceitar, vai vir muita dor, vai vir muita guerra, nós não devemos fazer nada, nós devemos aceitar. E esse anúncio dessa guerra, que viria o Reino do Norte, que a Babilônia viria dominar tudo, era controvertido com profetas, falsos profetas, que a Bíblia chama de profetas de Judá, informando que não, seria um tempo de paz, seria um tempo de fartura, não teria. E, o que é muito importante, os falsos profetas se baseavam em escritos bíblicos, nas escrituras. Eles pegavam o profeta Isaías e liam, falavam, olha, Isaías profetizava que viria o tempo de paz, aí falava que era aquele momento. E Jeremias, coitado, só o único profeta, tentando bater de frente com vários profetas. E o que eu trago para hoje? Muitas dessas igrejas, que para mim são seitas, que brincam com a fé dos outros para faturar, para fazer dinheiro, para ter fama, poder, não sei, tentam misturar palavras de Deus. Tanto é que uma das maiores seitas que tem hoje traz que Jesus Cristo é o Senhor, e essa é uma verdade. Eles usam da verdade, e isso a gente viu muito lá em Apocalipse, como que a segunda besta viria enganando a muitos. Usa da verdade, usa da palavra para deturpar, e a gente vê, quando a gente vai vendo a fundo como é que é feito, como é que as coisas funcionam, a vida desses caras, a gente vê que não tem como ser de Deus. E que nós sejamos hoje, como o profeta Jeremias, por mais que a gente venha anunciar palavras duras, que esse é o grande desafio hoje, porque o mundo hoje é um mundo que a gente tem que aceitar todos como são, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa, mas esse muito cuidado é muito cuidado absoluto. A gente não pode ir de frente, bater. E meus irmãos, minhas irmãs,
lamento informar para os nossos irmãos que têm esse pensamento, o Evangelho é confronto. É um confronto no amor, mas é um confronto. É aquele equilíbrio que a gente não consegue entender humanamente do Deus justo, do Deus que é amor, que é o mesmo Deus que a gente está vendo aqui que, por amor e por justiça, permitiu que a Babilônia, alguns capítulos à frente, a gente vai estudar isso durante a revista, destruísse, matasse, invadisse Jerusalém. Então, esse Deus, a gente fica muito mal acostumado com o tempo da graça. Eu dou graças a Deus por viver no tempo da graça, porque eu acho que a gente, hoje, eu não sei se no período da lei eu me daria bem, porque a graça, e como Paulo nos ensina, a graça não nos é dada nem para anular a lei e nem para que vivamos de qualquer forma. A graça é para que a gente tenha ainda a consciência, o temor, a reverência a Deus, que não muda e nem tem sombra de variação, como a palavra nos ensina. Então, esse mesmo Deus aqui, que revela ao profeta Jeremias que o juízo dele viria sobre o seu povo por conta da desobediência, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. A gente não pode vestir a capa da graça e achar que nós estamos imunes, eu sou salvo e vivo da maneira que eu quero, da forma que eu quero. Não. Você é salvo para viver da forma que Jesus quer, que Ele cresça e que você diminua, né? A gente é liberto da escravidão do pecado, mas nós somos doulos, nós somos escravos. A palavra que Paulo usa, né, que a gente sempre gosta de lembrar. Eu, Paulo, servo, doulos, escravo de Cristo. E o grande problema não é ser escravo, o grande problema é qual Senhor você serve. Jesus vai ser o seu Senhor para a sua liberdade, para a sua vida eterna, mas é que a nossa mente humana pensa que a liberdade real é a nossa, mas não é. A liberdade real, verdadeira, que traz a paz, que excede todo entendimento, é a liberdade do Senhor Jesus. E aqui, Jeremias estava anunciando isso para o povo, batendo de frente com os falsos profetas, mas infelizmente a voz não estava sendo ouvida. Caminhando para o final, a gente vê aqui no nosso último ponto que Deus refina o seu povo. A gente vê lá, como está aqui na revista, nos últimos 4 versículos do capítulo 6, e eu vou lê-los. Deus fala o seguinte para Jeremias: eu te pus como examinador e avaliador do meu povo, para que proves e examines o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro. Todos eles andam em corrupção. O fole soprou e o chumbo se derreteu com fogo. A depuração é inútil, pois os perversos não são arrancados. São chamados prata refugada, porque o Senhor Yahvé, os refugou. Aqui a revista traz para a gente o que Deus está falando aqui. Havia uma profissão, e há ainda, bem que rara, daquele especialista em metais, que com uma espécie de vasilhame, barril, vaso, as impurezas eram tratadas no metal. Por exemplo, se quisesse encontrar prata no meio do bronze, do ferro, seria encontrada. E aqui a gente vê o profeta sendo colocado por Deus como esse cara. Então, quando a gente fala assim, quando a gente lembra de Mateus 7, do não julgueis para que não sejais julgados, a gente tem que entender o que Jesus está falando ali, porque Deus convoca a gente a julgar segundo a sua reta justiça. Nós seremos julgadores de anjos no porvir. Isso é papo para uma outra aula, quando a gente quiser aprofundar isso. Então, a proibição não é julgar nunca, mas o julgar hipócrita, sem a gente tirar a trave que está na nossa frente, a gente tentando tirar o cisco do olho do nosso irmão, mas sem tirar a trave que está na nossa frente, esse é um julgamento hipócrita, e esse é o julgamento que Jesus fala para não fazermos. Mas a Bíblia nos convida a fazer alguns julgamentos. Para a gente saber quem é o falso profeta, a gente precisa fazer julgamentos. Então, Deus coloca aqui
Jeremias como uma espécie de juiz. E esse juiz pegou o povo de Deus, tentou refinar o máximo que conseguiu e só encontrou refúgio. É uma palavra muito dura. E é com essa palavra que a gente vai encerrar a lição de hoje, para que nas próximas a gente entenda melhor isso. Onde que está o remanescente fiel de Deus nesse período? Será que o remanescente fiel de Deus foi só o profeta Jeremias? E a pergunta que a revista nos faz é a pergunta que a gente termina essa aula, e eu convido a você que não leu a revista a ler a revista, porque eram muitos detalhes. Eu tenho um propósito aqui com vocês de ser o mais dinâmico e o mais didático possível. Então, se eu fosse aprofundar todos os detalhes da revista, a aula ficaria muito longa e atrapalharia o horário do nosso culto. Mas a pergunta que a revista encerra, e eu convido você a refletir nessa pergunta após ouvir essa aula, ver essa aula, ler a lição, ler Jeremias, ler os capítulos 2 até o 6. E será que hoje, se o profeta Jeremias, ou se Deus levantar um Jeremias, se Deus te levantar como Jeremias, se Deus levantar alguém que você conhece como um Jeremias, para te analisar, para você se analisar, se você fizesse esse trabalho de refinar o metal para achar se há algo precioso, se há um remanescente bom e fiel, será que Deus encontraria? Se Deus fizesse levantar um Jeremias na PIB de Santa Teresa e fizesse esse trabalho, será que ele encontraria esse remanescente realmente fiel, que se desvirtuou e desligou dos falsos ídolos, não ouviu os falsos profetas e se ligou naqueles que proclamam o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus? Será que isso seria encontrado entre nós? Esse é o nosso desafio, a gente sempre se avaliar, se analisar. E esse é o convite de Jesus quando tem o Memorial da Ceia, né? O pastor Valdemar, que foi meu pastor lá na Igreja Batista Memorial da Tijuca, ele pregou uma vez, isso deve ter uns 15 anos, 10 anos, não sei, e eu nunca me esqueço, quando Jesus fala assim: examine-se a si mesmo e coma, e tome. Então é para a gente se examinar, não se privar de lembrar que Jesus fez por nós, ou falar assim: hoje eu não vou tomar a ceia não, que hoje eu sou pecador. Isso não existe. O pastor Daniel também lembrou disso alguns cultos atrás, alguma pregação. Se chegarmos num domingo de ceia e pensarmos: hoje eu acordei, hoje eu estou perfeito, hoje eu estou santo, hoje eu tenho que tomar porque hoje eu mereço. Então, meu irmão, esse é o dia que você tem que repensar, tem que parar e ver o que está errado, porque tem alguma coisa errada, tá bom? Vamos caminhando por Jeremias. Jeremias foi um cara que foi usado por Deus de uma forma tal que quando a gente lê parece que ele está falando sobre nós hoje. E ele é um grande exemplo para nós de que às vezes a vida pode não ser aquilo que a gente imaginava, ou que esse mundo prega para a gente como a vida perfeita, aquilo que é melhor, aquilo que eu quero fazer, mas que vale a pena cumprir o seu propósito com Deus, porque as nossas recompensas não são aqui, são eternas.